ele é urgente, né? É um assunto urgente, porque as crianças estão sofrendo, os adolescentes estão sofrendo, nós estamos sofrendo. Nós estamos sofrendo. Então, é um assunto que precisa ser muito divulgado, amplamente divulgado. A nossa responsabilidade como cristãos é ainda maior, né? De ajudar pessoas, alertar as pessoas sobre esse risco. E é um assunto, irmãos, que não afeta apenas a minha família. Afeta a minha comunidade, afeta a igreja também, né? Alguém durante essa semana assistiu um programa da Novo Tempo, quer dizer, na semana passada, com a professora Thalita Silva. Alguém aqui assistiu? Não? Depois eu vou colocar o link no grupo da igreja, que esclarece um pouco mais desse assunto também, vai um pouco além. Porque às vezes a gente acha que a violência digital, ela acontece só assim nas redes sociais, ela acontece assim, mas não. Negligenciar o uso do celular, negligenciar o tempo de uso do celular do meu filho, também é violência. Então, a gente precisa pensar além do que a gente vê. Vamos abrir a nossa Bíblia? Pode colocar aí para mim o PowerPoint, Éder, faz favor? Irmãos, se nós pararmos para pensar que existe um mundo inteiro conectado, a gente entende que, mais ou menos, hoje em dia, o ser humano ele está conectado 7 horas por dia. 7 horas por dia. A Organização Mundial de Saúde, ela preza aí, mais ou menos, sendo adequado, né? Não vamos falar saudável, de 1 a 2 horas, talvez. Salvo, aceitável. Fora as pessoas que precisam trabalhar. Mas, mesmo assim, hoje em dia, nós temos uma população mundial que fica conectada 7 horas por dia no celular. E isso é um risco. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 29. Pode passar, Éder. Ah, é aqui, né? Cadê? É esse aqui, Rafa? Aí, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Muito bem. Vamos ler. Efésios 4, capítulo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem. Irmãos, será que Paulo, quando escreveu isso, será que ele estava falando apenas das nossas conversas pessoais? Eu acredito que na época dele, sim, né? Ele não sabia que a tecnologia ia avançar tanto. Mas é exatamente por isso que a gente está aqui, está trazendo esse assunto hoje, porque a realidade do mundo mudou, né? Então, não tem como eu não usar também esse ensinamento aqui para as minhas conversas, para as minhas interações virtuais, para aquilo que eu faço com a minha, né? Com a tela. Palavras de edificação. Quando você escuta essa palavra, edificação, você pensa em quê? Você lembra de quê? Construção, crescimento, né? Toda e qualquer palavra que saia da nossa boca deve servir para edificar, encorajar e beneficiar alguém. Toda e qualquer palavra que saia da minha boca. Eu sei que às vezes a gente extrapola, né? Às vezes a gente sai do eixo. Mas, quando a gente está pessoalmente com uma pessoa, conversando, a gente está olhando no olho, a gente está preocupado com a reação da pessoa. Então, às vezes, a gente pensa antes de falar. Mas e no mundo virtual? Quando você está ali no anonimato, ninguém está te vendo, né? Você fala o que você quer, você não está nem aí. Você dá a sua opinião agredindo os outros. Então, irmãos, nós devemos aprender à luz da Bíblia como lidar com o mundo virtual também. E é isso que nós vamos fazer hoje. Como que fazendo isso, colocando esse ensinamento em prática, a gente pode se proteger e proteger outras pessoas. Você sabia que em 2023 fizeram uma pesquisa e descobriram que mais da metade da população da América do Sul já sofreu algum tipo de assédio virtual.
O que seria o assédio virtual? Ele é um abuso cibernético. É um abuso. Ele tem os mesmos efeitos de um abuso real, mas ele acontece virtualmente. 52%, metade da população. Se você ainda não sofreu, em algum momento você vai sofrer um golpe, alguma coisa. Hoje em dia está tão fácil, né? A gente cair nessas coisas, nessas fraudes. E nós vamos falar aqui rapidamente um pouquinho, ó, cyberbullying. O cyberbullying, ele é uma forma de difamar e acabar com a reputação de alguém. Acontece mais nas redes sociais. Então, a pessoa vai lá, você publica uma foto, sei lá, qualquer coisa, alguém chega lá e começa a te xingar, começa a falar um monte de coisa, começa a te insultar. Isso é o cyberbullying. Doxing é uma divulgação não autorizada de informações pessoais online. Aquilo que falou aqui na historinha. Grooming. O grooming, para mim, é o pior de todos. Porque o grooming é um aliciamento de menores. A maioria dos abusos, eles acontecem de adulto para adulto. Mas o grooming, ele acontece de um adulto para uma criança, com uma criança. O assunto está em moda, né? A gente ouviu falar aí da adultização infantil, né? Todo mundo ouviu falar aí do rapaz, do Felca, que expôs esse assunto e trouxe de uma maneira muito coerente. Mas antes dele já existiu o quê? Quebrando o silêncio. E esse assunto ele já tinha sido escolhido ano passado, talvez até há 2 anos atrás. Porque é uma emergência. Que bom que o mundo está acordando. Frapping, sei lá como é que pronuncia isso aqui, meu esposo. Aqui, ó, o pessoal do inglês aí, cadê? A prática de criar contas em redes sociais falsas para cometer fraudes. E temos também o sexting, que é o compartilhamento de conteúdo sexual explícito. Todos nós corremos o risco de sermos vítimas ou vilões. A gente precisa se policiar o tempo todo, exatamente pelo anonimato que nós temos, né? E você sabia que a cada 8 crianças no mundo, uma foi vítima de violência sexual na internet? Sabe por quê, irmãos? Porque, igual contou ali na historinha, como que eles chegam nas crianças? Principalmente através dos jogos. Existem jogos online. Quando você entrega o celular na mão dessa criança e deixa ela acessar um jogo, principalmente o online, sua criança, seu adolescente, nesse jogo, várias pessoas que você não conhece estão interagindo ali, estão jogando, estão conversando. Então, ela manda, assim, uma perguntinha para a criança, exatamente daquele jeito da historinha, né? Que legal, você joga esse jogo, eu também. Nunca vem uma mensagem chata, feia. Não, conversa assim, tentando seduzir a criança. E, aos poucos, vai envolvendo essa criança. Olha, será que a gente pode conversar no particular? Tal, e vai pedindo dados. Você é alto, você é baixo? Manda uma foto sua para mim, para eu conhecer. E a criança vai. Se é uma criança que não tem, às vezes, em casa, atenção, porque nós também estamos o quê? Conectados o tempo todo. Se é uma criança carente, será que essa criança vai cair nessa conversinha? Vai. Obviamente que alguns vão chegar, vão mostrar para o pai e para a mãe. Mas os maiorzinhos, a tendência é eles irem se envolvendo e conversando. Então, depois elas são ameaçadas, elas são expostas, e muitas vezes elas têm medo de contar, porque têm vergonha, né? Então, a responsabilidade é nossa de cuidar disso, né? Então, como a gente falou, o que isso significa no contexto atual? Né? Colocar em prática. O que será que é a palavra suja? A palavra suja é a palavra torpe, a palavra que corrompe, a palavra que destrói, a palavra que fere. Essa é a palavra suja, né? Então, nós precisamos entender o poder das palavras e o impacto delas no mundo digital também. Eu preciso ver o que é mais. Então, irmãos, vai além do que falar mal de alguém. Hoje em dia, nós sabemos que isso pode se tornar um crime, né? Principalmente na internet. Isso é considerado um crime.
Devemos falar e agir de maneira a fortalecer e encorajar os outros. No ambiente digital, isso se traduz em compartilhar mensagens de esperança, amor e respeito. Será que nós temos oportunidade de fazer isso? E é até, às vezes, em sites, às vezes, da igreja. Né? Porque nós temos aqui a mesma fé, partilhamos da mesma crença. Mas aí chega alguém lá e pá, e fala uma besteira lá. Aí algum irmão, às vezes, muito doído, vai lá e começa a discutir com aquela pessoa. A gente tem essa tentação. E aí, às vezes, a gente entra nessa disputa argumentativa interminável que não leva a nada. E ao invés da gente testemunhar a favor da igreja, dos princípios, a gente acaba afastando aquela pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Devemos não apenas evitar o mal, mas também promover o bem, construindo uma comunidade digital saudável. Isso é de extrema importância. E a Bíblia, né, ela traz vários outros textos que falam também das nossas palavras. Esse não está na Bíblia. Nossas palavras também devem transmitir graça, ser gentis e compassivas, refletindo o amor de Cristo. Em um mundo cheio de divisões, sejamos a voz da calma e da empatia, ajudando a curar em vez de ferir. Provérbios, no capítulo 28, verso 21. Vamos ler comigo, irmãos? A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, as suas palavras têm poder para a vida ou para a morte. Seja ela presencial ou virtual. É muito forte isso. Porque quando a gente vê, a gente já falou. Mas foi. Né? Então, como é que fala? Umas personalidades, uns temperamentos assim, mais, né, animados, assim, igual eu. Quando vê, você já soltou. Fala assim, gente, porque meu marido é uma benção. Meu marido é manso. Esse jeito que vocês veem ele aqui, ele é em todo lugar. Ele é manso, gente. Então, ele tem mais facilidade de controlar a boca, a língua. Eu já, às vezes, entendeu? Falo umas coisas além, que não precisava. Mas o tempo todo, às vezes, a fraqueza dele é outra, né? O tempo todo a gente tem que se policiar, né? E, na verdade, eu queria até citar um outro verso. Mateus 12, 34, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu preciso mudar o que está saindo da minha boca, primeiro eu preciso mudar o que está entrando no meu coração, na minha mente. Né? Então, que tipo de conteúdo, de realidade que você tem vivido e tem proporcionado para os seus filhos também, para os adolescentes, seu sobrinho, para as crianças do seu convívio, né? De maneira geral. O que seu olho tem visto, o que seu ouvido tem ouvido, enfim. Tem também um outro aqui, o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Provérbios 13, 3. Então, a questão, irmãos, não é a gente ficar offline. Ah, não, então agora não vamos mais, né? Usar a internet. Não é isso. A questão é a gente ter bom senso, pedir sabedoria a Deus, né? Para que a gente saiba usar o meio, porque a gente sabe que é uma ferramenta que está também alcançando pessoas. É uma ferramenta que está pregando o evangelho. A gente sabe disso, né? E a gente tem que saber usar, com precaução. E eu queria falar uma coisa aqui agora, histórias reais. Eu tinha pedido para soltar um vídeo agora, de 1 minutinho. Ele está no jeito aí ou não? Que qualquer coisa a gente pula, tá? Pode colocar então, por favor. É 1 minuto só o vídeo. Preste atenção no que vai falar ali nesse vídeo. Júlia, 11 anos, feriu seu próprio corpo induzida por um rapaz em um chat ao vivo. Rebeca, 17 anos, foi vítima de violência de cunho íntimo por 4 jovens que posteriormente publicaram as fotos nas redes sociais. 2 anos depois, a jovem tirou a própria vida. Lucas, 14 anos, foi dopado e teve sua intimidade violada, e o vídeo do crime foi divulgado nas redes sociais. Maria Alice, 14 anos, teve fotos do corpo vendidas na internet pela sua própria mãe. Miguel, 14 anos,
tirou a vida dos pais e do irmão de 3 anos, incentivado pela namorada virtual. Bia, 13 anos, fugiu de casa para se encontrar com um rapaz que conheceu pela internet. Foi dopada e agredida de diversas formas, enquanto o crime era transmitido ao vivo. Nomes fictícios, histórias reais. 1 em cada 6 crianças e adolescentes já sofreu cyberbullying, mas apenas 10% relatam. Taxas de estupro entre meninas de 10 a 14 anos triplicaram nos últimos 15 anos, impulsionadas pelo uso das redes sociais. A violência digital quebra a quarta parede. Por isso, não se cale, denuncie, quebre o silêncio. Existe alguma dúvida? Não existe dúvida. Tem muitas pessoas sofrendo. Isso aí são as consequências da violência digital. Nós, como pais, como educadores, né, nós somos chamados a ser guardiões do nosso lar. Guardiões do nosso lar. Irmãos, nós temos que ficar atentos aos sintomas, né? Muito atento aos sintomas. Pode voltar o PowerPoint para mim, por favor? Esse que eu vou falar agora não está aqui nesse sermão que veio, mas foi essa professora, doutora em educação, a professora Thalita Silva, que compartilhou esse conteúdo, e eu falei, vou levar esse conteúdo para lá. Já existem pesquisas científicas, tá? São dados científicos atuais, que comprovam que o uso excessivo de telas, seja para criança, adolescente ou adulto, qualquer faixa etária, ele altera a anatomia e a fisiologia do seu cérebro. Então, eles fizeram pesquisas e perceberam que essa parte pré-frontal aqui, o lobo pré-frontal do nosso cérebro, ele está afinado em adolescentes. Esse tipo de anatomia, ele é mais encontrado na terceira idade, né? Na velhice. Mas já em cérebro de adolescentes está afinando, né? Se tem alterações no cérebro, vai ter os sintomas. Vai ter sintomas. Vai ter alterações no comportamento, né? Então, no comportamento cognitivo, hoje em dia nós estamos o quê? Com dificuldade de foco, de concentração e de aprendizagem. Certo ou errado? Certo. Na minha vida física, tem mais pessoas com depressão, tem mais pessoas com hipertensão também, por conta da ansiedade e depressão. Na questão emocional, né, a gente já falou. Na questão também, eu tinha notado aqui, na minha vida social, isolamento e dificuldade de relacionamento, né? Agressividade. Tem afetado muito isso. Isso, já passou aí, deixa eu ver aqui onde que está. Espera aí. Nossa, não vou falar da coisa da Ana, não. Mas, enfim. A cultura do cancelamento e o cyberbullying podem causar graves danos psicológicos. Só quem vive ou só quem conhece alguém que já viveu para entender os danos, né? Então, irmãos, se é tão complicado, nós precisamos o quê? Opa! Se é tão complicado, nós precisamos pensar o quê? Numa forma mais segura de navegar, de usar a internet, né? Nós vamos falar sobre isso também. Olha, isso aqui é uma citação no livro Maior Discurso de Cristo, de Ellen White, ela falando do poder das palavras na comunicação eficaz. As palavras de Cristo no monte condenam as galhofas, as futilidades e as conversas impuras. Exigem que nossas palavras sejam não somente verdadeiras, mas puras. Um outro verso da Bíblia. Vamos ler juntos? Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Está em Colossenses, no capítulo 4, no verso 6. Eu acho que... Ah, tá. É porque foi muito lá para frente. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ai, fazer as coisas com pressa. Aqui, ó.
Navegação segura e prevenção de vital. Antes de postar, pergunte-se, isso que eu estou postando, constrói ou destrói? Vai ser bom na vida de alguém ou vai piorar a vida de alguém? Ah, mas eu tenho razão. Tudo bem, você pode ter razão. Mas a forma que você expõe, a forma que você fala, às vezes a pessoa não presta atenção na sua mensagem. Porque a forma que você falou, que você fez questão, chama mais atenção do que a mensagem. Então, a gente precisa cuidar disso, né? Limite o seu tempo, uso excessivo, que a gente acabou de falar. Uso excessivo de tela. E aí, às vezes a gente pensa assim, não, mas eu sei o conteúdo que eu estou vendo. Eu sei o conteúdo que o meu filho está vendo. Gente, eu sei, eu tenho um filho de 5 anos e um de 15. A minha realidade é a mesma de vocês. Eu tenho um adolescente e tenho uma criança que também vivem nesse mundo. A gente não tem como a gente não viver, né? A gente não usar, mas a gente precisa saber usar. E ficar atento aos sintomas é de extrema importância. Né? Igual eu falei, o isolamento, a agressividade, uma criança ou um adolescente que prefere mais ficar dentro de casa do que sair, fazer um programa, porque às vezes isso vai acontecer, mas quando começa a se repetir, né? Evitar encontros sociais. E eu tenho percebido, eu acho que eu fui a última geração, eu nasci em 78, eu acho que eu fui a última geração, né? Aí até os anos 80, 80 e poucos, que conhecemos coisas analógicas, né? Porque hoje em dia é tudo digital. Então, é difícil a gente conhecer como era antes e a gente está vendo como é agora. E às vezes eu falo com meu marido, ai, que saudade daquela época que a gente não tinha celular, porque assim, era tão mais gostoso, né? Chegava em casa, o que a gente fazia? Olhava um para o outro, conversava, contava tudo, enfim. Não que a gente não faça isso hoje, mas a gente está tão preocupado em resolver coisas que às vezes a gente esquece de manter, né? É vital você se relacionar com as pessoas. Vai além da convivência. Às vezes a gente está só convivendo com pessoas, a gente não está mais se relacionando dentro da nossa própria casa. Troque regularmente suas senhas. Desconfie de pedidos de dados, bloqueie e denuncie. Pais, conversem com seus filhos sobre jogos e redes. Cuidado com o conteúdo. Vocês concordam comigo que o conteúdos violentos e sexualizados, eles vão dessensibilizando a mente, né? Então, quanto mais a pessoa fica exposta a esse tipo de conteúdo, mais normal ela vai achando. Então, ela não consegue ver problema nenhum. E aí, o adolescente que fica ali matando o dia inteiro ali no celular. É muito sério, gente, é muito sério. Então, isso aqui já foi, vamos direto. Meu esposo falou que eu tenho 7 minutos, já tenho 6. Vamos continuar. Nossas igrejas e escolas devem ser lugares onde se ensina a importância de um ambiente seguro. Né? Nós devemos buscar promover uma cultura de comunicação não agressiva e construtiva. Então, irmãos, isso precisa ser feito de maneira intencional. Intencional. Determine um dia durante a semana sem telas. Isso aqui uma família fez. O que a gente vai fazer? Nós vamos passear ao ar livre, nós vamos fazer jogo de tabuleiro, sabe? Dominó, War, sei lá. Um monte de coisa aí. Vários jogos, né? E a gente tem que promover intencionalmente esse tipo de programa. Né? A gente tem que aumentar mais o tempo de interação real. Ah, não quero sair. Não, agora a gente vai sair, depois você volta e continua. A gente precisa fazer isso. O pastor Odailson, vocês conhecem? O pastor Odailson Fonseca? Falando que ele com a filha dele nas férias foi uma dificuldade, porque ela estava usando muito celular e ele também. Ele fica 24 horas no dia, né? Departamental de comunicação, usa muito o celular, ele trabalha com o celular. Aí ele tinha que intencionalmente falar, não, agora eu vou deixar aqui, filha, você também vai deixar e a gente vai fazer alguma coisa junto. Ou a gente vai lá na cozinha fazer um bolo, ou a gente vai fazer uma caminhada, a gente vai sentar e vai brincar, vai conversar de alguma coisa, vai jogar um jogo. Porque senão a gente não gasta tempo com isso, a gente acha que não precisa. Né? Definir limites claros para o uso do dispositivo e incentivar atividades saudáveis fora das telas. Vamos lá, estamos caminhando para o final. A nossa responsabilidade é essa, irmãos, como cristãos. Né? Então, nós vemos que
aquilo que eu falei que está afetando o nosso cérebro não é só o conteúdo, tá? Não importa se você está assistindo um sermão, se você está vendo um desenho cristão. É o uso do dispositivo. A pesquisa foi feita por causa do uso do dispositivo. Porque o próprio cientista que quis fazer isso, ele percebeu que ele estava sem foco, com dificuldade para ler, para fazer as coisas. Ele falou, gente, perguntou para outra rede de cientistas, vocês também estão assim? Estamos. Vamos tentar descobrir o que está acontecendo? O uso excessivo de telas causa isso. Então, a gente tem que cuidar e ser um exemplo acima de tudo. Por quê, irmãos? Porque quando você pega o seu celular e está ali rodando nas redes sociais e está fazendo qualquer coisa, você está mandando para o seu cérebro dopamina. A dopamina é uma substância que te dá uma sensação prazerosa, né? Que te faz esquecer do resto. Você está ali, não, eu estou aqui distraído, está tudo certo. Pois é, bora fazer exercício, né, Raquel? E Deus é tão sábio, o que acontece? Nosso cérebro não foi criado para excesso de dopamina. Então, o que acontece? Naturalmente, as suas glândulas elas se fecham e param de produzir a dopamina. Isso não é tão legal. Por quê? Porque daí, de repente, você cai na real e fala, bem, agora eu tenho que deixar meu celular aqui, tem que continuar a vida, né? Afinal de contas, tem coisas a fazer, tarefas a executar. E aí você não tem prazer. Seu cérebro parou de produzir dopamina naturalmente. Porque você tem que fazer uma comida, porque você tem que ir ali na prefeitura resolver um negócio, porque você tem que trabalhar, porque você tem que sentar e ler a sua Bíblia. Que concentração! Isso não me gera prazer nenhum, bem-estar nenhum. Então, a gente tem que cuidar muito. A mesma coisa com as crianças, com os adolescentes. Porque quando você tira a tela, a criança fica brava? Vício. Vício. Então, o uso da tela, o vício do uso da tela surte os mesmos efeitos do uso de outras drogas. É a mesma coisa no nosso cérebro, o mesmo efeito. Meu esposo, estou acabando. Então, Jesus nos chama para sermos sal da terra e luz do mundo. Responsabilidade de promover relacionamentos saudáveis e seguros, tanto no físico quanto no digital. Estamos edificando ou destruindo? Né? Isso aqui nós já fomos falando aqui, conforme a gente foi citando, encher a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus, né? Promover bons conceitos, boas ideias, evitar agressividade, desrespeito. Aqui está falando, esse verso aqui é daquele do sal, né? Que tempera. Aquilo que eu falei, na mensagem. Né? Esse verso aqui fala que fazer para o outro aquilo que eu quero que faça o quê? Comigo. Então, quando eu for falar com alguém, seja pessoal ou virtual, cuidado, muito cuidado. Né? Pense antes de postar. Eu queria finalizar aqui rapidinho, meu esposo, uma coisa muito importante. Porque, além das dimensões sociais, emocionais, físicas, cognitivas, né, de aprendizagem, existe uma outra dimensão que está sendo alterada, prejudicada pelo uso do celular, pelo uso constante, né, o uso excessivo de telas, que é a dimensão espiritual. Também já existem pesquisas comprovando como isso tem afetado a nossa vida espiritual. Eles falam basicamente de 6 coisas. Depois eu vou colocar o link, tá, para vocês assistirem essa pessoa falando disso. Mas eu vou citar aqui apenas 2. O uso excessivo de telas faz a gente começar a viver uma realidade hoje em dia que a gente não quer mais fazer uso da sacralidade coletiva. A sacralidade compartilhada, né? É o quê? É isso aqui que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui na igreja compartilhando da mesma fé, dos mesmos valores. Principalmente pós-pandemia. O que eu faço hoje? Pego meu celular, eu quero ver esse sermão dessa pessoa falando, dessa igreja aqui. Eu vou ficar em casa mesmo, por que eu vou lá na igreja? Não, tá bom aqui. É muito sutil, percebe? Tem problema? Não, não tem problema.
desde que você também esteja aqui, desde que você encontre os seus irmãos, desde que a gente compartilhe a nossa fé nos pequenos grupos, nos cultos. Deixar de viver isso é um perigo. E outra dimensão, nós estamos perdendo, o nosso cérebro está perdendo a capacidade de quietude, de concentração, de quietude, de contemplação. Irmãos, Flavinha, eu trabalho com celular o dia inteiro. Então, eu vou falar o que essa mulher falou. Saia para a natureza. Contemple. Olhe. Deus também fala conosco através da natureza. Hoje em dia, um adolescente chega lá na praia, nunca foi no mar. Ele olha aquele mar lindo, maravilhoso, o que ele faz? Posso aqui? Daí ele vai ficar mais animado com o número de curtidas e de comentários do que... Uau! Né? Então, irmãos, como que nós vamos estar com uma mente limpa, pronta? Deus, Ele se comunica conosco também, principalmente através da nossa mente, através do nosso cérebro. Se nós estamos cada vez mais conectados com o aparelho, como que nós vamos fazer? Então, isso é muito importante. Nós sabemos que a nossa salvação vem de onde? Do céu. Nós sabemos que nós estamos o quê? No fim dos tempos. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Também diz que nos últimos dias, tempos difíceis teremos. Os homens serão egoístas, mais amantes de si mesmos. Então, a gente sabe que não é o que a gente vai fazer hoje que vai resolver o problema. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que o mínimo que a gente fizer pode fazer diferença na vida de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente, na nossa própria vida, antes que seja tarde demais, né? Eu queria terminar aqui, com essa oração. Nós vamos ler juntos essa oração, porque o meu desejo é que isso aqui também seja uma realidade na sua vida. Vamos lá? Querido Deus, pedimos que nos dê sabedoria para usar a tecnologia de maneira que honre o Teu nome. Ajuda-nos a ser defensores da paz e da justiça em todos os espaços, inclusive nos digitais. Que nossas palavras reflitam sempre o amor de Cristo. Amém. Amém. Muito bem, que Deus seja louvado e use a cada um de nós nessa manhã. Amém, glória a Deus. Olha lá, 10h30 em ponto naquele relógio. Né? Vou chamar a irmã Camila aqui também. Nós vamos já sair então, irmãos. Todos estão convidados, convocados a descermos lá para a praça, né?